Olá, vamos mergulhar hoje num dos períodos, mais revolucionários da arte ocidental, a Renascença. Foi uma época em que o palco, a música, a dança, tudo se reinventou para tentar entender a fundo a experiência humana. E que frase para começar, hein? Ser ou não ser, eis a questão. Essa linha icônica, ela é a nossa porta de entrada. Sabe, ela captura perfeitamente o espírito de uma era que não só pintava e esculpia de um jeito novo, mas que mergulhava de cabeça na grande pergunta: o que, afinal, significa ser humano? Então, é por aí que a nossa jornada começa. Vamos lá! Nossa primeira parada é na Inglaterra, lá no finalzinho do século XVI. Pensa num período de efervescência cultural, sabe? Uma energia criativa que vinha muito do que estava acontecendo no Renascimento italiano e que contagiou tudo por lá. Para se ter uma ideia do cenário, Londres, nessa época, tinha mais de 200 mil habitantes. Imagina só, era uma cidade cheia, vibrante, barulhenta. E esse caldeirão todo era o ambiente perfeito para uma coisa florescer: os grupos de teatro profissionais, que, aliás, muitos eram até patrocinados pela nobreza. E o mais curioso é que a própria arquitetura dos teatros, como o famoso Globe Theatre, mostrava essa divisão social. Era um espelho da sociedade. De um lado, o povão, que ficava de pé ali no meio, podia comer, beber, era uma festa. Do outro lado, nos camarotes exclusivos, ficavam os nobres e os comerciantes ricos com uma vista privilegiada. Ou seja, o teatro era para todo mundo, sim, mas cada um no seu quadrado. Mas toda essa vibração, essa era de ouro do teatro, teve um fim bem abrupto. Em 1642, o parlamento puritano, que considerava os teatros lugares imorais, simplesmente foi lá e fechou as portas de todos eles, fim de papo. Ok, agora vamos dar um zoom. Saindo desse cenário geral de Londres e entrando na mente de quem? Do dramaturgo mais famoso dessa história toda. William Shakespeare, claro. E aqui tem um ponto-chave para entender a genialidade dele. A grande sacada de Shakespeare não era inventar histórias do zero. Muitas delas, na verdade, o pessoal já conhecia. A mágica, o pulo do gato, estava em como ele contava essas histórias. Ele pegava algo conhecido e transformava, dando uma profundidade psicológica para os personagens que ninguém nunca tinha visto antes. Ele tinha, digamos, um verdadeiro kit de ferramentas. Ele misturava tragédia com comédia, fatos históricos com fantasia, colocava música, dança, mas o principal mesmo era a forma como ele explorava as emoções humanas, sabe? Ciúme, ambição, vingança. Ele colocava o público para encarar de frente toda a complexidade, toda aquela teia das relações humanas. Mas como ele fazia para mostrar o que se passava na cabeça dos personagens? Aí entra uma das ferramentas mais poderosas dele: o solilóquio. Sabe o que é isso? É basicamente quando o personagem está sozinho no palco e pensa em voz alta. É como se ele abrisse uma janela para a alma dele e o público pudesse espiar lá dentro, ver todos os conflitos. E o exemplo mais famoso, claro, é o de Hamlet, quando ele diz morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. A gente não está só vendo um príncipe parado no palco. A gente está literalmente dentro da mente dele, sentindo a angústia, a dúvida sobre a vida, a morte, sobre tudo. Mas olha, essa revolução toda da Renascença não ficou só no palco, não. Agora a nossa viagem segue para o mundo da música, que também estava passando por uma transformação. E que transformação! Sabe, na música medieval, a ideia era ter tudo soando bem juntinho, em harmonia. É o que a gente chama de consonância. Mas os compositores da Renascença queriam mais. Eles queriam provocar emoções. E para isso, eles começaram a usar a dissonância, que são aqueles sons que criam uma certa tensão, sabe? Que parecem que não combinam. Só que eles não usavam isso como um erro, mas sim como um jeito de deixar a música muito mais expressiva. E aí, uma invenção tecnológica muda o jogo completamente: a imprensa. Lá por 1501, a primeira obra musical foi impressa. E o que isso significa? Que as partituras, que antes eram manuscritos super raros e caros, de repente se tornaram acessíveis. As pessoas podiam comprar, aprender e, o mais importante, levar a música para dentro de casa. Foi uma verdadeira democratização do som. Então pensa comigo, o que acontece quando a gente junta o drama profundo de um Shakespeare com essa nova música, cheia de emoção? Pois é, nasce uma forma de arte completamente nova. A história começa em Florença, na Itália, com um grupo de artistas intelectuais, a Camerata Fiorentina. A ideia deles era recriar o drama grego antigo, juntando poesia e música. O resultado? A primeira ópera, Daphne.
O negócio foi evoluindo e, em 1637, uma coisa incrível aconteceu. Abriram os primeiros teatros de ópera públicos. A ópera saiu dos palácios e virou um entretenimento para muito mais gente. E o grande gênio por trás da definição da ópera foi Cláudio Monteverdi. A sacada dele foi libertar a música. Antes, ela meio que só acompanhava o ritmo do que era dito. Com Monteverdi, a melodia ganhou vida própria. Ela passou a expressar emoções por si só, de um jeito profundo, tornando tudo muito mais dramático. Para fechar nosso passeio, vamos para a dança. Porque não era só com palavras e notas que essa sociedade se expressava. Os valores, a estrutura social, tudo isso estava ali, em cada passo de dança. Nas cortes, a gente via dois estilos bem diferentes. De um lado, tinha a pavana, uma dança lenta, formal, super solene, quase uma caminhada cerimonial. E do outro, a galharda, que era o exato oposto, rápida, super energética, cheia de saltos, um espaço para mostrar vivacidade e até para um flerte. E foi dessa mistura de danças sociais que nasceu o que a gente pode chamar de avô do balé clássico, o balé de corte. E não era só dança, não. Era um espetáculo completo que misturava tudo. Drama, poesia, música. A coreografia formava desenhos geométricos no chão, e isso tinha um significado. Era a representação da ordem, da harmonia social e até celestial, vencendo o caos. Então, no fim das contas, o que essa fusão toda de teatro, música e dança nos mostra? Mostra um desejo imenso de não só entender, mas de expressar a experiência humana em todas as suas facetas. A arte da Renascença é um retrato de quem eles eram. E aí fica a reflexão. O que a nossa arte hoje em dia está dizendo sobre quem nós somos?